Olá, então me chamo Luiz Henrique Tchaikovsky, sou bolsista pela Fundação Araucária e hoje estarei falando um pouco sobre o projeto Influência da Temperatura no Processo de Remoção de Nitrogênio em Reator MABR de Fluxo Contínuo pela via Anamox. Sou do curso de Engenharia Agrícola e a minha orientadora foi a professora Simone Damasceno Gomes, docente de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do campus de Cascavel. Primeiramente, eu queria dizer que o ramo de abate e frigorífico de aves é um segmento econômico muito forte no Brasil. Segundo os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a produção de carne de frango foi mais de 14 milhões de toneladas em 2021. Por outro lado, o setor é responsável por impactos ambientais. Assim, apresenta alto potencial poluente em razões de conter resíduos com elevada concentração de matéria orgânica e nitrogênio. Deste modo, é preciso realizar o tratamento desses efluentes, removendo nitrogênio e diminuindo os riscos à saúde humana e à poluição ambiental. A remoção de nitrogênio pode ser de forma biológica, através do método convencional, ou pela via Anamox, que seria a oxidação anaeróbica do íon amônio, que apresenta vantagens quando comparação à remoção convencional. Esse processo se refere à reação catalisada por bactérias que oxidam diretamente o íon amônio a gás nitrogênio. Os reatores com tecnologia MABR se mostram capazes de manter a nitridação parcial e a atividade Anamox no mesmo reator, pois proporcionam a dispersão do oxigênio ao passo que a nitridação parcial acontece no biofilme de bactérias nitritantes, formando ao redor da membrana. Então, nesse contexto, o projeto tem como objetivo avaliar se o processo de remoção de nitrogênio pela via Anamox consegue se manter eficiente com a redução gradual da temperatura, passando de 30 graus para 25 graus e posteriormente para 20 graus, sendo a última temperatura. O experimento foi conduzido no laboratório de reatores biológicos e as análises físico-químicas realizadas no Laboratório de Treinamento Ambiental da UniOeste de Cascavel. O reator foi inoculado com lodo Anamox, oriundo de outro reator MABR de fluxo contínuo do Laboratório de Reatores da UniOeste. O monitoramento da atividade Anamox se deu através das faixas de temperatura. A partida do reator foi com efluente sintético, sendo operado em um tempo de detenção hidráulica de 3 dias, com alimentação contínua e recirculação do efluente tratado, sendo o tempo de detenção hidráulica sujeito a mudança durante o experimento, para adequação com cada etapa. Teve microaeração, 15 minutos ao dia, 3 tempos de 5 minutos. O reator foi operado em 3 faixas de temperatura, sendo que a primeira adaptação das bactérias, em uma temperatura de 30 graus, no qual posteriormente ficarão por 20 dias nessa temperatura para ser analisado a sua adaptação e eficiência. E assim, na sequência, foi alterada para as outras faixas, de temperatura de 25 graus e 20 graus, tendo como base as temperaturas regionais. Sua partida se deu com a adição do inóculo no reator, formado por 300 ml de biomassa Anamox. Em seguida, o volume útil do reator, 1,5 litro, foi completado com efluente sintético. As eficiências de remoção de nitrogênio foram determinadas por balanço de massa, diferença matemática entre entradas e saídas de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato. Então, assim, o controle do processo transcorreu de maneira fluida, sem incidentes de perda de material, mesmo durante as reduções de temperatura de 30 para 25 graus e posteriormente de 25 para 20 graus. Houve uma ligeira instabilidade momentânea, no entanto o sistema conseguiu prontamente se restabelecer, indicando uma notável capacidade de manter a estabilidade frente às variações térmicas. Ademais, os níveis de nitrogênio amoniacal, bem como nitrato e nitrito, mantiveram-se constantemente em valores baixos. Esse comportamento demonstra que o processo operou dentro das faixas desejadas, preservando a qualidade da produção.
Com isso, os resultados obtidos indicam um desempenho notável do reator MABR na remoção de nitrogênio amoniacal. Conforme apresentado na figura, na fase 1 do experimento foi observada uma média de 93,9% de remoção de nitrogênio amoniacal. Na fase 2, esse valor permaneceu em 86,4% e na fase 3, 78,9%. Então, observou-se uma diminuição na remoção de nitrogênio amoniacal. O que se pode inferir, quanto mais elevada for a temperatura, maior é a multiplicação de bactérias anamox. Em estudo similar, observou-se o mesmo comportamento. Então, é interessante notar ainda que houve uma queda no desempenho nos primeiros dias após a transição da fase 1 para a fase 2. Porém, o sistema voltou ao equilíbrio em aproximadamente 18 dias, sugerindo uma adaptação bem-sucedida das bactérias envolvidas no processo a essa mudança de condições. E também é relevante mencionar que resultados semelhantes alcançaram taxas de remoção de nitrogênio amoniacal superiores a 90%, em temperaturas variando entre 20 a 30 graus, aplicando o processo de desamomificação para o tratamento de chorume de aterro sanitário. Esses achados corroboram a eficácia da tecnologia empregada a sua visibilidade em condições diversas de temperatura. Então, para concluir, eu queria dizer que a utilização do reator MABR no processo de desamonificação promoveu resultados satisfatórios quando submetido à variação de temperatura, indicando o potencial de aplicação no pós-tratamento de águas residuais. Então, por fim, como forma de agradecimento, eu queria agradecer à UniOS pela oportunidade e também à Fundação Araucária pelo auxílio financeiro.